consumidor pode pagar mais de 3,6 bilhões na conta de luz para evitar apagão. O ONS afirma que a capacidade de geração de energia pode chegar ao limite em novembro. Uma matéria muito recente de 23 de julho de 2021, que foi nos enviada pelo veterano aqui nas dicas, Vinícius Passos Oliveira Passos. Desde já fica mais uma vez o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. O consumidor poderá ter uma conta extra de mais de 3,6 bilhões na conta de luz para evitar que o país sofra um apagão de energia. Na quinta-feira, dia 22, a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, ONS, acendeu um novo alerta com uma nota técnica sobre os desafios frente ao cenário de grave crise hídrica nos reservatórios de hidrelétricas, sinalizando que a capacidade de geração de energia no país poderá ser levada ao seu limite. Se a crise continuar tão grave quanto agora, a ONS prevê que praticamente todos os recursos das hidrelétricas se esgotem até novembro. Apesar de não ver ainda risco de desabastecimento, a operadora indica que as sobras de potência necessárias para atender eventuais picos de demanda ou garantir a estabilidade do sistema mesmo em casos de falhas eventuais na oferta poderão se esgotar no penúltimo mês do ano. Para manter os reservatórios e o fornecimento de energia, foram gastos de janeiro a maio 3.632 bilhões, ou cerca de 724,4 milhões mensais, com o acionamento de usinas térmicas mais caras, fora da chamada ordem de mérito de custos e poluentes. Esse valor é repassado ao consumidor nas bandeiras tarifárias, acionadas quando a produção de energia encarece. Segundo a Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, custo semelhante na casa dos bilhões deve ocorrer até novembro, quando terminar o período seco, para manter essas térmicas ligadas e evitar o colapso das hidrelétricas até que o período chuvoso se inicie, e novamente a conta deverá ser repassada para o consumidor. Salve família, aqui quem fala é o Davi e meus nobres e queridos irmãos, estou gravando esse vídeo 24/7/2021. E aqui em Pernambuco teve protesto a favor do Lula, né? As pessoas veem esse tipo de coisa e querem trazer de volta o 9 dedos, alegando que mas ele roubava, mas pelo menos fazia. Eu tenho uma matéria aqui que é da própria mídia podre, da Rede Globo, por sinal. Dá uma bela olhada aqui, vamos olhar juntos. Ela dizia: Lula vai deixar a dívida recorde para sucessor. Endividamento cresce e chegará a 2,2 trilhões, ou seja, 64,4% do nosso PIB. Para quem é lá de nós, para quem é humilde e não entende essas coisas, o que é PIB, meus irmãos? O PIB é o lucro que o país tem inteiro, tá certo? PIB, né? PIB, Produto Interno Bruto. Eu prefiro dizer Produção Interna Bruta. Então, o que isso aqui quer dizer é que a cada R$10 que o brasileiro ganha, R$6,40 de cada R$10 que você, meu irmão, que está vendo esse vídeo, deve. Toda vez que ganha R$10, você já deve R$6,40 desses R$10. E para quem é mais lá de nós ainda não entende, mas como assim, Davi? Eu ganho os R$10 e compro os R$10. Meu irmãozinho, meu querido irmãozinho, esses R$10 só compra o tanto que você compra por causa dessa dívida que o Lula alimentou e fez virar um monstro. Esses R$10 que você compra, deveria comprar R$6,40 a mais do que você traz para casa toda vez que utiliza os R$10, porque R$6,40 já está incluso nas coisas que você vai comprar. Entende, meu irmão? Não é que teu patrão, ao invés de te dar R$10, vai te dar só R$3,60. Não é isso. Já está no preço das coisas que você vai comprar. Em vez de você receber, vamos dizer, 10 produtos, você recebe 3,5 produtos por causa da dívida. E aí você, meu irmão, pode entender por que o empobrecimento das pessoas acontece. Porque a cada R$10 que você ganha, você deve R$6,40. Aí eu pergunto, e se você não ganhar os R$10 no dia? Se você estiver desempregado, se estiver acontecendo alguma coisa com você? Então começa a vir um estado de miséria, porque você não está ganhando nem o suficiente do que você já deve. E se você não consegue pagar, por exemplo, o cara está numa situação muito ruim, cortaram a energia dele, cortaram a água, ele faz um gato, faz uma gambiarra. Os outros que ainda estão conseguindo ganhar, vai pagar por você também, porque o governo não quer saber, ele vai recolher de onde tiver. É como acontece, por exemplo, vai aumentar o petróleo por causa disso e daquilo, gasolina e óleo diesel vai ficar mais caro, sobe o álcool também. Pergunto, o que é que tem a ver o álcool com o diesel? Nada, não tem nada a ver, mas aumenta o preço. Ano de 2018 subiu muita carne, as pessoas correram e foram comer frango. Coitado do brasileiro, sempre tenta dar um jeitinho. O que é que o governo faz?
Alegou que a oferta lá fora estava muito grande, o real estava desvalorizando, então o pessoal estava preferindo exportar. Tudo bem. Por que é que o frango aumentou também? Entende, irmão? Sem dar desculpa nenhuma, aumentaram o preço da carne do frango também. Então não adianta o povo tentar correr, achar que empresas vão cuidar de nós, que o Estado vai cuidar de nós, porque eles não vão. Dizem que o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é uma distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com o pagamento de funcionários públicos, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz é que existe uma saída gigantesca de dinheiro para o pagamento dos juros astronômicos da dívida interna. Esse caso aí do aumento abusivo da energia, que a mídia já começa a anunciar isso, olha, vai ter corte, as pessoas já ficam doidas. Vai ter corte, vão desligar a energia. Hoje em dia, a sociedade é movida à energia elétrica. Os computadores, celular que você tem, precisa ser carregado na energia elétrica. Começa também uma contradição que eles querem tirar os carros movidos a combustível. Não é isso que eles vão fazer? Ó, vamos tirar os carros, é lei, né? Já está sendo acordado lá fora que vai tirar carros de vez que são movidos a combustão. Mas você está vendo que a nossa forma de gerar energia elétrica hoje, ela não é capaz nem de suprir. Basta ter uma pequena seca que já se fala em apagão, já se fala em corte. O apagão é o fim da picada, porque você paga caríssimo e ainda por cima não tem a energia suficiente que você precisa. Mesmo assim, eles querem sobrecarregar esse sistema que já é sobrecarregado com os carros elétricos que, se você for em condomínio chique, está lá. O cara para a BMW dele, liga na tomada, deixa lá. Que é inclusive uma coisa que muitas pessoas têm questionado. O cara deixa lá a BMW dele, o carro híbrido dele lá carregando, e a conta vem pro condomínio inteiro. Como é que pode um negócio desse? Então você já entende por aí, meus nobres irmãos, a furada que é isso aí. E enquanto tudo isso acontece, tem gente, como eu disse, apoiando Lula, tem gente apoiando ainda o governo Bolsonaro, que já está mais do que provado que é um incapaz, tá ali sentado naquela cadeira apenas para ser de fato uma marionete, um testa de ferro, é negociando com o Centrão. Acabou de assumir que é de centro, como eu sempre disse, desde a época da eleição dele. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. Né? No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Quando eu vi o plano de governo dele, que era privatizar, eu já vi que ele se vendeu. Bastou ficar de olho e vir viagens para se reunir com os Rockefeller e etc. Eu já sabia o que é que Jair Bolsonaro tinha se tornado. Ele traiu ele mesmo, não foi nem um povo, ele traiu ele mesmo, as suas próprias convicções, para ter uma chance real de enriquecer. Porque hoje quem senta na cadeira da presidência vai com essa intenção. Olha, eu quero sentar ali para eu ficar rico. Ele ficou rico, ele e a família dele. Então o povo não espere que ele vá fazer alguma coisa, o povo não espere que Lula, que é justamente um dos maiores culpados, porque se você fizer a conta, ele só está aí há 3 anos. Quem deixou esse rombo no Brasil foi o Lula. Deixar bem claro isso, para que as pessoas entendam que colocar Lula de novo vai ser o fim desta nação. Não acredita no que eu estou dizendo, não acredita em mim não. Principalmente você que chegou aqui no canal agora, caiu de paraquedas, não acredita em mim, você não deve acreditar em mim. Faça suas próprias pesquisas, dê uma olhada no que aconteceu na Argentina, correram para a direita conservadora canhota, privatizaram tudo, tiraram os direitos do trabalhador, volta para a esquerda que tinha quebrado o país. A direita entrou justamente por causa disso, a esquerda faliu o país, endividamento cada vez maior, anunciando que era incapaz de pagar essa dívida aos donos do mundo, e aí eles metem restrição no país. Então o povo não corre para a direita canhota, coloca a direita canhota, a situação não melhora, volta para a esquerda, piora ainda mais. Veja o estado de calamidade, inclusive com aborto aprovado lá na Argentina. Então nós queremos ser a nova Argentina, é isso que a gente vai fazer, meus irmãos. Quantas provas a mais o povo brasileiro ainda quer para entender que essa idolatria aos políticos vai nos levar à própria destruição? Tudo aumentando, gás, combustível, os impostos em si, agora a energia elétrica com um risco, como eles estão dizendo, que é até uma coisa contraditória. O dinheiro que você vai pagar mais vai evitar que falte energia. Como assim? O dinheiro produz energia? Que eu saiba, não. Mas vão aumentar os preços, porque segundo eles, você tem que acreditar na palavra deles, estão tendo mais custos para gerar essa energia. Então a mídia entra alarmando para que eles tenham legitimidade de literalmente nos assaltar.
E aí eu pergunto, até quando nós vamos ficar nessa? Porque o problema é justamente que quando o gado faz uma gadice, não é só o gado que sofre, ele nos arrasta junto com ele. É como de fato uma manada. Sai atropelando quem tiver na frente. Ou você corre com eles ou você também vai ser atropelado. A situação no Brasil, ela é difícil por causa da alienação das pessoas. Já que o que tem no sistema hoje é isso, são os Bolsonaros e Lula da vida, eles têm que temer pelo menos perder o cargo. E não porque outro corrupto como ele vai tirá-lo, vai impeachmentá-lo, mas porque o povo tá indo pra rua, o povo tá parando tudo. Qualquer um que sente lá, ele tem que ter esse temor, temor da população, meus irmãos. Saber que o povo tá desperto, saber que o povo tá cobrindo cada passo deles. Olha, colocamos você aí, mas estamos de olho. Se pisar fora da linha, vamos pra cima. Mas com essa história de ou você tá dentro ou você tá fora, ou você apoia ou você é contra, não é isso que os bolsonaristas dizem hoje, ou você apoia ou você tá contra. Colocando o presidente, colocando os políticos como se fosse um ídolo para ser adorado ali e não questionado. Sendo que o que eles são, na verdade, são empregados. Nada mais do que isso. Você que trabalha, você que tem o seu negócio, você é muito mais independente do que um político. Que depende exclusivamente, o Estado depende exclusivamente de nós estar trabalhando, de nós estarmos gerando renda. Lembra o que é que eles falaram ia acontecer se a greve dos caminhoneiros tivesse continuado? O que é que eles falaram? Olha, se continuar o país vai falir. De vez, a situação vai ser irreparável, eles não disseram isso? E o que é que o povo fez? O povo estava quebrando alguma coisa? Não. O povo estava sendo violento? Não. A violência veio inclusive da parte deles, da repressão do Estado. O que é que o povo fez? Simplesmente parou. E se tivesse continuado, teria dobrado o sistema. O sistema não tem como controlar uma população inteira desperta. Ele tem esse espaço que ele tem pela gadice da Gadolândia. Então, meus irmãos, passe esse vídeo adiante, mostre para mais um, porque enquanto o povo estiver nessa alienação, vocês vão ver cada vez mais isso acontecer. Preparem os bolsos, inclusive, que tá vindo eleição aí no próximo ano, são mais parasitas, vai aumentar o número de parlamentares de novo, mais gente para você pagar, mais gente para viver de regalias do Estado. E aí, mais uma vez eu digo, as empresas cada vez mais tomando conta, assumindo as rédeas, os políticos virando capacho dessas empresas, transformando uma nação em empresa, e como o Dr. Enéas e seus economistas alertavam, uma empresa quando quebra, bota os funcionários para fora. O que é que vai acontecer com uma nação que virou empresa quando ela quebrar? Porque é para esse caminho que o Brasil segue. Responda aí, meu querido e nobre irmão. Eu vou ficando por aqui, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e seguimos sempre juntos.